Dando início ao retorno do nosso pequeno break da tarde, retomamos a pauta com dois processos conexos àqueles processos que foram paradigma. No caso, o processo 111 da pauta e 112, que é o mesmo relator, doutor Oswaldo Gonçalves. Com a palavra, então, eu peço o eminente conselheiro para dar o seu relato do processo da pauta 111, depois do 112, por favor. 112. Então, retificando, 112 e 113. Posso começar? Pode pelo 112, por favor, com a palavra. O 112, que é o final 2011-92, é praticamente igual ao anterior. O que muda nele? O que muda é que a recorrente também, nesse caso, apresentou recurso voluntário sobre crédito de devoluções de vendas não tributadas. É isso, tá? Deixa eu só tirar o ruído do meu microfone, peraí. Pronto. E aí a gente já pode partir direto, porque todo o resto já foi discutido, a gente pode partir direto para o item 2.4 do meu voto. Tá? Por fim, a recorrente pleiteia... Posso começar? Pode. Por fim, a recorrente pleiteia crédito de devolução de vendas não tributadas, com fulcro no artigo 17 da Lei 11.033 e artigo 3º, inciso 8º da Lei 10.637 e 10.833, respectivamente. Só pedir para fechar o microfone, por favor, para não dar eco. Como bem destacado pela DRJ, o artigo 17 da Lei 11.033 de 2004 trata da possibilidade da manutenção de crédito das vendas de mercadorias tributadas com alíquota zero, isentas ou com suspensão, desde que a aquisição desses bens tenha sido tributada. De outro modo, o beneficiado adquire mercadoria tributada pelas contribuições e posteriormente revende em operações não tributadas. Nesse caso, o possível beneficiado pode manter os créditos vinculados às operações. Daí notamos a diferença entre o que pretende a recorrente e o que a lei permite. A lei permite a manutenção de créditos de aquisições tributadas em vendas não tributadas vinculadas. A recorrente pretende o crédito de devoluções, não vendas, de mercadorias não tributadas. Ainda que equiparássemos a devolução à aquisição, a norma dispõe que a última, aquisição, deve ser tributada. E no caso, a primeira, devolução, não é. Logo, indeferimento é de rigor. Ainda, para afastar a segunda tese da recorrente, basta observar que o artigo 3º, inciso 8º da Lei 10.637 e 10.833 permite o crédito de devoluções faturadas e tributadas no mês anterior. Inexistente a tributação, não há crédito. Predisposto, admite, por conta tempestivo, conheço o recurso voluntário, dando parcial provimento para reverter as glosas incidentes sobre os créditos sobre aquisições de frete. Só frete. Ok. Feito o voto, como aberta a discussão, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Doutora Fernanda e depois doutor Lázaro. É só um esclarecimento. Aqui não entra aquela questão do insumo do arroz em casca, né? Microfone. Apertei a barra de espaço no outro computador. É tudo igual ao outro. Arroz em casca, crédito presumido ou crédito básico, aquisição de frete sobre mercadoria não tributada, simulações. Na verdade, é igual ao anterior, não igual ao anterior do anterior. Então, ele tem. O que tem esse voto, para ficar claro? O último agora não tinha parte do frete, só tinha exato. Arroz em casca. Eu vou esclarecer o que tinha nesse voto, tá? Tinha fretes na operação de compra e tinha simulação de contratação de mão de obra, 2, e 3, crédito de devolução de venda não tributada. Só isso. Ok. Obrigada. A palavra agora, doutor Lázaro, por favor. Não, já verifiquei, era só para saber se esse caso também tem aquele frete na aquisição de insumos, que é para eu também fazer a declaração de voto nesse caso. Ok. Alguém mais gostaria de tirar dúvidas? Discussão? Então, posso, doutora Amara?
Perfeito. Então, encerrado aqui essa parte, vamos para a votação. Doutora Mara. Ok, doutora Mara. Agora, Fernanda. O Lázaro. Lázaro, perdão, desculpa, doutora Lázaro. Acompanha? Acompanha parcialmente. Sim. A questão dos créditos sobre fretes na aquisição de insumos. Você dá improvimento aos créditos e os demais créditos dá provimento, então parcial. Agora sim, a doutora Fernanda, por favor. Com o relator. Com o relator. Doutor Carlos Pantaroli. Com o relator. Perfeito. Doutor João Paulo. Com o relator. Perfeito. E nosso amigo doutor Leonardo Branco, como voto, vice. Com o relator. Perfeito, eu também voto com o relator. Então, decisão. Acordo. Colegiado. Provimento. Doutor Oswaldo, eu estou sem a minuta aqui, só para retificar. Dá provimento parcial aí no recurso? Aí foi, né? Certo? Dar parcial provimento revertendo as glosas incidentes sobre aquisição de frete. Vai ver o recurso com declaração de voto. Conselheiro Lázaro. Então, acordo colegiado em dar provimento parcial ao recurso, com declaração de voto separado do conselheiro Lázaro. Em discordância. Com crédito de frete. Acho que é necessário deixar claro que o Lázaro foi vencido. Não só manifestou a intenção, como foi vencido. Perfeito. Acordo colegiado em dar provimento por parcial, eu escrevi aqui, botei provimento, sim, colegiado, por maioria. Vencido o conselheiro Lázaro, que votou pela negativa total. Considerado, parcial do recurso. Pode falar, doutor Pantaroli. Então, ficou com o doutor... que agora é confundir a redação de novo. O acordo colegiado por maioria dá provimento parcial ao recurso. Vencido o conselheiro Lázaro, que votou pelo não provimento total do recurso. Com declaração. E apresentou. Questão de ordem aqui. Foi. Ele vai ter a voto, ele tem, realmente. Não, Carlos. Porque nós demos o crédito só para os fretes, não foi isso? Negamos os outros créditos. Negamos os créditos do frete. Na verdade, o meu voto foi o seguinte. Eu acompanho o relator, exceto nos créditos sobre frete de insumos. Mas isso significa o improvimento total. Exato. Porque nós só demos um crédito e você discorda desse crédito. Então você vota pela negativa total. Porque no processo teve um crédito, eu acho que quer dizer. Foi esse do frete. Foi do frete, é isso que... E o crédito foi confundável com a marca de vista. Justamente, foi aí que gerou a confusão. Aí ele tentou fazer parcial do parcial, não tinha, porque no caso dele ele é contra, né? Então ele nega provimento com voto contrário. Agora me fugiu a redação. No caso, ele tem um voto contra o conselheiro Lázaro, que votou pelo desprovimento total do recurso. E apresentou manifestação a intenção de apresentar a declaração de voto. Total do recurso. Apresentação. Declaração de voto. Voto
Conselheiro. Então está. Então, acordo colegiado por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso. O voto contrário, o conselheiro Lázaro, que apresentará voto em separado. Que manifestou intenção, né? De apresentar a declaração de voto. Ok. Mas isso também a gente pode... Mas já ficou claro que ele votou de forma distinta da turma e que não reconheceu o crédito do frete. Próximo, por favor. 113 da pauta. Agora, só para ninguém se perder, tá? Esse voto é igual imediatamente anterior a ele. Ele tem, salvo um detalhe, ele tem frete na operação de compra, ele tem simulação com mão de obra terceirizada, ele tem crédito com devolução de venda não tributada e ele tem seguro. Tá? Eu vou ler só o item 2.4, o item 2.43 e o 2.4, 2.44 e seguintes, ok? Ok. Então vamos lá. Item 2.4. Por fim, a recorrente assevera a possibilidade de acreditamento das despesas com prêmio de seguro, porquanto conceitua insumo como toda despesa de sua empreitada, bem como por inexistir vedação legal. A seu turno, a fiscalização escudada em solução de consulta advoga pela impossibilidade de dispêndios com seguro, de creditamento com dispêndios de seguro. Creditamento com dispêndio de seguro, vez que não inerentes à atividade da recorrente. Passo ao item 2.44. Como se nota da descrição acima, não há um apego a conceitos econômicos ou contábeis na definição de insumos, e tampouco vínculo direto com o produto final ou com o serviço prestado. Os critérios da essencialidade e da relevância estão umbilicalmente ligados por vinculação direta ou indiretamente de necessidade ou importância ao processo produtivo ou ao serviço executado pela empresa que fez o crédito. Vou pedir, por favor, para fechar o microfone que está dando eco. Em assim sendo, impossível afirmar categoricamente se determinado custo ou despesa podem ou não ser creditados como insumos antes de analisar qual o processo produtivo da empresa ou serviço executado. O objeto social da recorrente é comércio atacadista de cereais, insumos agrícolas, sacarídeos, industrialização de produtos agrícolas, sacarídeos de cereais, importação e exportação de produtos agrícolas. Portanto, a contratação de seguro não é essencial à atividade recorrente. É claro que, em tese, a contratação de seguro pode ser relevante. Vamos imaginar, carga de alto valor agregado. Então, seguro não é ponto, acabou. Para carga de alto valor agregado, carga visada, carga de cigarro, pode ser que o seguro seja relevante e ser bem demonstrado. Contudo, não há qualquer prova à carga recorrente nesse sentido, sendo de rigor a manutenção da glosa. Pelo exposto, admito, por conta tempestivo, e conheço do recurso voluntário, dando parcial provimento para reverter as glosas sobre créditos incidentes sobre as aquisições de frete. Como voto. Ok, não há sustentação oral, já foi feito o voto. Vamos votar em discussão. Doutor Lázaro, o senhor já teria, por semelhança aos demais, né? Pode falar. Meu voto é acompanhar o conselheiro Oswaldo. Também entendo que o seguro não... Apesar de ter alguma divergência dele, que eu acho que o seguro, em nenhum caso, não consigo vislumbrar nenhuma situação, mesmo a depender do valor que ele se enquadre como insumo. Mas acompanho e divido apenas em relação ao crédito sobre frete na aquisição de insumos. Ok. Alguém gostaria mais de colocar? O assunto já está demasiado exaurido, né? Doutora Mara, como vota, por favor? Acompanho o relator. Perfeito. Agora, doutor Lázaro, como vota? Acompanho o relator, divergindo apenas em relação ao crédito sobre frete na aquisição de insumos.
Ok. Doutora Fernanda, como vota, por favor? Acompanho o relator. Doutor Carlos Pantaroli, como O vota? relator. Doutor João Paulo. Acompanho, presidente, o relator. E o nosso atento doutor Leonardo, como vota? O relator. Perfeito, eu também acompanho o relator. Então, ficou a decisão do colegiado ao processo 114 da nossa pauta. Não, perdão, processo 114, não é isso? Não. Desculpa, doutor, me dá o número do processo, por favor, que aqui nós redigiu jamais... Hein? 113 da pauta. 113, perfeito. Que aqui eu já... Perfeito. Não, é que eu já está certo. Então, decisão, acordos mesmo do colegiado, cuidar provimento parcial recurso com prestação de voto divergente, separado do doutor conselheiro Lázaro, que diverge... já botei, né? Voto divergente. Então, acordos mesmo do colegiado, por dar provimento parcial recurso, com apresentação de voto divergente, separado do doutor conselheiro Lázaro. Ok? Bom, agora exaurimos esses dois processos, vamos voltar a relatar os processos de paradigma. Agora já foram os da Roseral. Agora a doutora Fernanda, né, doutora Fernanda? Salve engano. 188 da pauta. 188 da pauta. Presidente, antes tem o 139. 139 também repetitivo. Mas eu acho que foi excluído de pauta. Posso estar enganado. Foi excluído de pauta. Foi retirado. Foi retirado, doutor. 28. O 124, o 139, o 156, o 164, o 171 foram todos retirados. Eu já excluí, tá? Obrigado pela colocação. É importante, porque poderia passar mesmo. São muitos processos. Então, vamos ao 188, por favor. Estamos chegando lá. Só um minutinho que eu vou... A pauta é muito extensa para localizar. Madeiras Schlingwein. Schlingwein, essa é mais difícil do que a da Elaine do outro processo. Schlingwein. Tinha um... Eu já copiei para cá, então você está carregando, tá? Perfeito. Sem problemas. Esse processo, ele faz paradigma para os processos 189 da pauta, 190, 191, 192, 193. Pronto, já está na pasta. Agradeço. Presidente, a gente tem pedido de sustentação oral nesse caso? Deixa eu confirmar aqui, doutora, bem colocado. Acho que não, né? Não tem. Não. Nesse processo ainda não. Então, vamos lá. Pode falar. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentado no caso de deferimento parcial de pedido de ressarcimento de PIS e exportação, relativo ao primeiro trimestre de 2007. Cientificada, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que fez o pedido de crédito a menor do que deveria tê-lo feito, conforme demonstrou o despacho decisório. Aduz que, conforme a própria Receita Federal reconhece, tem o direito a mais crédito do que postulou e, portanto, requer o crédito na totalidade que foi reconhecido, a que faz jus, e também a correção do crédito pela Selic. A DRJ, por sua vez, decidiu pela improcedência, concluindo que o reconhecimento do direito creditório deve limitar-se ao montante solicitado, sendo que eventual deferimento de valor superior ao pleiteado, né, equivalente a uma decisão extrapetita, constitui-se em ilegalidade, o que não pode ser admitido conforme dispõe o artigo 141 do CPC. E resignada, a empresa apresentou recurso voluntário argumentando que teria ocorrido prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da manifestação de inconformidade e a publicação e intimação da decisão da DRJ, e revisou os termos da manifestação de inconformidade no que se refere ao pedido de crédito a maior ter sido um erro de preenchimento de decomp,
que foi devidamente justificado na manifestação de inconformidade e solicitou-se, no momento, a retificação, que o pedido de retificação foi apresentado dentro do prazo prescricional do direito em relação ao fato gerador, que o valor do crédito a ser retificado existe e já foi devidamente apurado pela fiscalização, estando identificado no despacho decisório, e que os valores ressarcidos a título de crédito de PIS devem obrigatoriamente ser atualizados, corrigidos pela Selic, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9.250 de 95, visto que o ressarcimento seria uma espécie do gênero restituição. O processo, então, foi encaminhado ao CARF, sendo também distribuído para análise e voto. Esse é o relatório. Passo, então, se ninguém tiver nenhuma dúvida de fato. Não tem, pode passar para o voto, por favor. Passo para o voto, então. Recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido. Vou começar, então, pela preliminar de que teria ocorrido prescrição intercorrente. Antes de adentrar em questão de mérito, a recorrente alega ter ocorrido prescrição intercorrente diante do longo período decorrido entre a apresentação da manifestação de inconformidade, em 17 de fevereiro de 2012, e a publicação e intimação da decisão da DRJ, ocorrida em 7 de novembro de 2018. Deve-se reconhecer de fato que a demora de quase 7 anos para julgamento de uma manifestação de inconformidade é censurável por afrontar os pilares do próprio processo administrativo fiscal, em especial o duramento razoável do processo, a razoabilidade como um todo e a segurança jurídica. Não obstante, deve-se ressaltar que os julgadores do CARF estão vinculados às súmulas emanadas por este Conselho, dentre elas a súmula 11, que afasta a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente. Nesses termos, a preliminar trazida pela parte deve ser rejeitada. Do mérito. Tal qual destacado no relatório, o presente recurso versa sobre pedido de ressarcimento referente ao primeiro trimestre de 2007, ainda que parte significativa do valor pleiteado já tenha sido homologada pela fiscalização. Portanto, a recorrente discute apenas parcela relativa aos créditos reconhecidos pela fiscalização, mas que não foram homologados porque não fazem parte do pedido da empresa no preenchimento do pedido de restituição. Ao verificar que teria crédito maior do que o pleiteado, a empresa requereu, por meio de manifestação de inconformidade, que o PER fosse retificado de forma a incluir o montante total do crédito verificado, o que foi negado pela fiscalização com base no artigo 141 do CPC, conforme se verifica pelo trecho abaixo citado. Então, aqui, basicamente, a DRJ ela nega essa possibilidade com base em duas prerrogativas legais, né? O 141 do CPC e também ao artigo 107 da Instrução Normativa da Receita 1717 de 2017. Pois bem, entendo que a interpretação e aplicação das normas citadas pela DRJ ao caso vertente merece reparos. Primeiramente, entendo que o artigo 107 da Instrução Normativa não proíbe a retificação de pedido de restituição após o despacho decisório. Sua redação dispõe sobre a possibilidade de retificação enquanto o pedido estiver pendente de decisão administrativa, o que, na minha visão, não significa que seja pendente de despacho decisório, né? Ora, a redação do artigo 107 indica que, enquanto o processo administrativo estiver em curso, sem decisão definitiva, a referida correção de erros poderia ser possível, caso os demais critérios dispostos sejam cumpridos. Assim, entendo que a interpretação da referida norma pela DRJ foi equivocada, inclusive quando verificada a larga jurisprudência deste Conselho no sentido de permitir retificações de PERDECOMP após despacho decisório, desde que devidamente justificado e antes de que o prazo prescricional de 5 anos em relação ao fato gerador do tributo seja alcançado. Nesse sentido, cito um acórdão da Câmara Superior, só para ilustrar. Ademais, a aplicação do 141 do CPC também resta fora de contexto. Deve-se reconhecer que o CPC é, de fato, aplicado de forma subsidiária às normas do processo administrativo fiscal. Não obstante, enquanto o processo judicial segue um modelo formalista rígido, é pacífico que o processo administrativo fiscal segue os princípios do formalismo moderado da verdade material.
A verdade material visa permitir que o processo administrativo seja regido pela realidade dos fatos, ou seja, o princípio visa garantir que a essência dos fatos devam superar eventuais erros de conduta formal do contribuinte. No caso concreto, verifica-se que a própria fiscalização reconheceu, em sede de recurso de despacho decisório, que existia crédito disponível para ressarcimento superior ao pleiteado, conforme indicado a folha 18. Então, aqui eu até sublinhei em amarelo. O que acontece? Essa planilha ela foi anexada ao despacho decisório, e aí, na primeira parte da planilha, ele faz a apuração, e no segundo, ele destaca o que foi pedido e o que foi deferido. Então, como vocês podem ver, o pedido ele foi, na verdade, integralmente deferido, só que aí, muito provavelmente, o contribuinte disse que foi um erro, mas acho que ele só se tocou que ele tinha mais crédito para pedir no momento que ele viu esse cálculo, né? E a diferença é essa que está colocada aqui de R$116,1. Assim, não existem controvérsias sobre a existência do crédito solicitado por meio de retificação, bem como sobre sua certeza e liquidez, motivo pelo qual eu entendo que o mesmo deve ser deferido. Por fim, a recorrente pleiteia a correção monetária dos créditos homologados pela Selic nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9250 de 95, argumentando que o ressarcimento seria uma espécie do gênero restituição. Esse foi um tema que nós já discutimos aqui hoje, né? E avaliando o conteúdo da lei, tanto da alocada quanto da lei 10833, que regula, né, esse tipo de crédito, e o entendimento já consolidado, eu entendo que não merece prosperar. Então, nesses termos, eu voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, pelo parcial provimento para reconhecer o pedido de retificação e homologar o crédito no limite do saldo reconhecido pela planilha da fiscalização, porque aqui não existe nenhum tipo de dúvida de que esse saldo existe, mas nego com relação à atualização pela Selic. É como voto, presidente. Eu agradeço ao voto e coloco a matéria em discussão aos demais conselheiros da turma. Por favor, alguém gostaria de pedir a palavra? Presidente, eu estou fazendo uma pesquisa rápida porque eu tenho um voto igualzinho nessa sessão em sentido absolutamente contrário. Só quero conferir aqui. O acordo é oposto ao que decidiu a conselheira no seu voto. Como é o parcial provimento, o seu deve ser em sentido... Não, absolutamente contrário. Primeira parte, imagino. Doutor Lázaro, gostaria de falar algo? Valdo, só para elucidar, eu tenho outros casos em que a planilha não estava daquela forma. E aí, em função da forma como essa planilha da fiscalização foi colocada, um caso eu vou negar provimento, outro caso eu vou baixar em diligência. Então, assim, tudo vai de acordo com os fatos e a questão da clareza, né, da certeza e liquidez do direito. Nesse caso, eu entendo que existe certeza e liquidez, mas em outros casos da mesma empresa, que ela seguiu a mesma tese, eu já não consigo ver isso pelos que estão dados. Conseguiu, doutor? Sim, consegui. Acho que, em parte, a conselheira Fernanda tem alguma razão, na verdade, o fundamento da decisão dela tem alguma razão de ser, sim. Porém, me parece que o marco temporal, que também tinha, e no meu caso é uma IN mais antiga, 400 de 2004, o marco temporal realmente se encontra em pendentes de decisão administrativa, pode ser entendido de duas formas. A forma A, se encontra em pendentes de qualquer decisão administrativa, e a forma B, se encontra em pendentes de trânsito em julgado administrativo. As duas interpretações são possíveis. É por isso que a DRJ, no caso, e também a fiscalização de piso, disse, olha, você pode retificar até qualquer uma das decisões administrativas.
não enquanto pendente livre do processo administrativo fiscal. E me parece... né? Desculpa? É porque senão eu entendo como falaria, que a redação do legislador seria antes do início do processo de incentivo fiscal, porque, na verdade, a decisão é a decisão que ela é transitada, o resto são todas decisões provisórias até que se chegue, né, ao final do processo. Então, me parece que sim, mas também eu tenho alguma dúvida e eu estou vendo aqui a IN 400 de 2004, tá? Que também deve ter repetido na 17, deve ter repetido na lista que diz assim... Por favor, nós estamos falando da IN 17, artigo 107. Claro? É isso. Perfeito. Isso, é porque o caso do Oswaldo envolve outro patrocinador com outra IN dos fatos. Porque pelo que eu estou vendo aqui, o pedido de ressarcimento da Fernanda é de 2011, salvo engano. Pelo menos o processo é de 2012. Então, talvez ali já deveria estar... 2011. E aí a gente sabe que pedido de compensação e de ressarcimento deve observar a legislação da época do pedido, tá? Isso tem até precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a gente não pode fugir, tá? É por isso que eu estou aqui. Eu sei que tanto a IN 1300 quanto a IN 400 de 2004 têm redações semelhantes. Retornando à minha linha de raciocínio. E me parece que é definitivo, e talvez nem tanto que eu tenha imaginado, mas muito de se levar a pensar, que é o artigo 58 da 400, que diz assim: a retificação de declaração de compensação gerada a partir do problema perde-comp ou elaborada mediante a utilização de formulário papel não será admitida quando tiver por objeto inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito compensado. Então, na verdade, não é aumento do valor do crédito. Então, essa aqui também não seria um obstáculo para a Fernanda. Eu estou aqui só matutando, tá? Já botaram o Fernanda na minha cabeça. Sim, numa questão de débito, e além de tudo, nós permitimos, a nossa turma tem um entendimento de permitir retificação para uma série de coisas. Esse caso aqui é um pouco diferente, porque dificilmente o recorrente descobre que tem mais direito do que ele achava na metade do caminho. Esse é um caso meio fora do padrão. O normal é ele achar que tem e não tem. Então, assim, realmente é algo que a gente não se depara, mas eu acho que a lógica dos nossos julgados anteriores permite eu tomar a decisão como eu apresentei, assim. A Fernanda tem razão. O meu voto que vai ser julgado nessa sessão que estava errado, vou modificar aqui antes de entrar em pauta, vou acompanhar a relatora. Oswaldo, de falar doutor Lázaro. Parecer COSIT, né? Esqueci o número de 2018, que ele expressamente permite a retificação de perdecomp, mesmo depois de emissão do IBCTF também, mesmo depois de despacho decisório emitido. Tem já entendimento da Receita sobre isso. E a questão também aí é o venire contra factum próprio, né? A Receita assumiu já que tinha mais. Então tá ótimo. Eu que vou ter que modificar o voto que vai ser julgado nessa sessão. Acompanha a relatora. Só para realmente, porque, como havia essa dúvida no meu processo, que eu havia votado de voto de maneira ao contrário, mas ouvindo o esclarecimento da Fernanda, me parece meio óbvio que eu estava equivocado. Perfeito. Esclarecido o tema. Mais algum colega que gostaria de se manifestar? Doutora Mara? Satisfeito? Então, à vista da exaurir do assunto, vamos à votação. Como vota a doutora Mara? Acompanhe a relatora. Como vota o doutor Lázaro? Oswaldo agora. Desculpa, doutor João, é que o senhor tomou tanta à frente da discussão que eu achei que o senhor era relator. Foi confusão momentânea. Ato falho. Por favor. Acompanhe a relatora, integralmente. Agradeço. Desculpe. Agora sim, doutor Lázaro, como vota? Acompanha a relatora. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? Com a relatora. Perfeito. Doutor João Paulo, como vota? Com a relatora. Excelente voto. Doutor Leonardo Branco, como vota? Com a relatora. Eu também acompanho a relatória.
a relatora. Presidente, esse era o único que era repetitivo, mas eu gostaria de pedir para os colegas para que a gente julgasse o item 186 e o item 71 da pauta, porque é exatamente a mesma situação, e a DRJ apresentou exatamente o mesmo acórdão, emitido na mesma data, só que aí o que muda um pouco é a questão dos fatos e do montante do crédito ou do tipo de erro. Mas como segue essa mesma linha, eu acho que, como nós já estamos aquecidos, poderia ser bom em função de celeridade. Eu agradeço, isso já foi colocado no início hoje da sessão da tarde, que o ênfase dos processos repetitivos e aqueles anexos e conexos de assunto que acelerariam o nosso trabalho, o interesse dessa turma. A presidência concorda. Eu só peço um instante para fazer aqui a redação proclamar a decisão, que ainda não fiz. Só um minutinho, por favor. Processo paradigma, da pauta 188, decisão, acórdão por unanimidade de votos, reconhecer do recurso voluntário no mérito dar seu provimento parcial e é isso. Porque aqui o voto estava muito detalhado, a sua decisão, voto, eu só vou manter o acórdão dessa forma, tá? Acordo os termos, acordo por unanimidade de votos, reconhecer o recurso voluntário e no mérito dar seu provimento parcial. Esse voto promovido aqui, proclamado, se aplica aos processos conexos, dependentes, 189, 190, 191, 192 e 193. Proclamado o voto dos processos, paradigma dos conexos, agora sim vamos ao pedido da doutora Fernanda. Repetindo, por favor, processo 186. 186. 185 não, né? Não, uma diferente a gente pode ver depois. Perfeito. Eu solicito à doutora que, se possível, disponibilizar no Zap ou no e-mail a vista da minha programa operacional para acompanhar melhor. A doutora Lázaro, acho que já... doutor Pantarone, acho que já vendeu esses processos. Deixa eu confirmar, doutora. 186? 186, isso. Perfeito. Não, já tem aqui, tem o posse do processo. Obrigado. Não preciso, desculpa. Desculpas. Não, resolvido. Importante a gente julgar. Vamos falar, doutora? Bom, aqui o caso é basicamente o mesmo, né? Então, foi apresentado pedido de ressarcimento de PIS e relativo ao primeiro trimestre de 2008, só que nesse caso a declaração de compensação vinculada ao pedido de restituição não foi homologada. Aqui, o que ele fala é que não restou o saldo credor suficiente para quitar a dívida apresentada dentro do despacho decisório. Aí o que acontece é que a empresa aduz que o resultado do credor se deve em relação a outros débitos, a outros créditos que não teriam sido corretamente verificados pela fiscalização. A DRJ manteve a decisão de piso, dando improcedência à manifestação de conformidade, e na apresentação de recurso voluntário, a empresa igualmente fala que teria ocorrido prescrição intercorrente, e depois fala, dentro da argumentação, que o pedido de crédito menor se deve a erro de preenchimento, que já tinha sido devidamente manifestado no momento da manifestação de conformidade, que o pedido de retificação ele está dentro do prazo prescricional do direito, e que a conclusão da fiscalização sobre a inexistência de crédito disponível, que é o ponto principal da discussão, decorre de erro na soma do saldo credor da recorrente relativo ao ano de 2007, de forma que existe crédito suficiente para compensar os débitos do primeiro trimestre de 2008, que estão aqui
sendo discutidos e que são objeto do pedido, o qual implicaria em saldo credor a ser restituído. E aí, por final, ele pede a atualização pela taxa Selic do crédito de PIS, tal qual ele fez no outro caso. Esse é o resumo dos fatos dos autos. Também acredito que não tenha pedido de... Não, acho que só pode prosseguir, por favor. Uhum. Então, bom, voltando aqui. Opa. A pressão intercorrente, da mesma forma, por força da súmula 11, eu rejeito. E aí, com relação ao mérito. A homologação se deu diante da ausência de saldo credor apurado pela fiscalização, e a recorrente, diante disso, defende ter ocorrido o erro da fiscalização ao analisar o crédito, visto que o cálculo apresentado junto ao despacho decisório destoaria do que foi declarado em DACOM. E aí eu colaciono um pedaço da defesa, onde ela apresenta ela explica o que foi apresentado na DACOM e mostra, né, e colaciona a planilha da análise do crédito que foi vinculada ao despacho decisório, e realmente a gente consegue ver que tem umas coisas diferentes. Mas a gente não consegue ver, enfim, né, os cálculos por trás disso. E aí ele conclui que, com base nas planilhas acima, seria possível observar que a planilha do auditor, no despacho decisório, utiliza a totalidade de créditos passíveis de ressarcimento para desconto, o que não ocorreu. E conforme se verifica no DACOM, o saldo credor passível de ressarcimento seria de 2.511, o que nada mais é do que a soma dos créditos passíveis de ressarcimento de cada mês, ficando claro o equívoco na análise dos meses. E ainda argumenta que o valor do crédito apurado do primeiro ao quarto semestre de 2007, nos processos administrativos tal, tal e tal, resultam em saldo credor suficiente para quitar a dívida do presente despacho. O que acontece? O que me chama a atenção aqui? O primeiro processo administrativo que ele aponta foi o que a gente acabou de julgar. E que, de fato, nós reconhecemos a diferença de crédito. E esses dois outros processos que ele cita estão dentro dos repetitivos, que também a gente acabou de julgar, né, por consequência. Mas que também, esses repetitivos, a gente não tem acesso a efetivamente verificar se sobrou e se teve, qual foi a apuração da fiscalização nesse sentido. Então, diante dessas questões, né, e considerando que se trata de despacho decisório eletrônico e que o processo 1105, relativo ao primeiro trimestre de 2007, foi de minha relatoria, tendo essa turma entendido que, de fato, existiria saldo a ser ressarcido, bem como, tendo sido apresentados documentos nos autos que indicam a existência de dúvida a ser sanada antes do julgamento do caso, entendo pela necessidade de realização de diligência. E aí eu coloco os termos do que eu acho que deve ser a diligência, que seria verificar a existência dos créditos do ano de 2007 disponíveis para quitar os débitos indicados, confrontar a planilha anexa do despacho decisório feita pela fiscalização com os valores declarados em DACOM para confirmar se houve mesmo esse equívoco de apuração, elaborar relatório circunstanciado, cientificando a recorrente para se manifestar caso queira, e retorno do processo ao CAR. Esse é o meu voto. Tem alguma dúvida, colocação, discussão? Não? Eu só queria um esclarecimento aqui, doutora. Uma só informação mesmo. É que no segundo item, confronte, aí a senhora está pedindo para baixar em diligência a unidade fiscalizadora. Já existe a planilha que eles prestaram, né, para confrontar com o DACOM se a apuração está correta. Normalmente o que acontece é que assim, o contribuinte diz que ele teve erro de preenchimento do DACOM e por isso deu errado o cálculo. Aqui não, está dizendo, olha, meu DACOM está certo, o cálculo deu errado porque o fiscal viu alguma coisa, fez alguma coisa errada lá. Então, assim, eu preciso que ele refaça esse cálculo dele, mas verifique se realmente vai bater. Certo. É para ter certeza do... Né? Perfeito, tá bom. É só minha dúvida. Obrigado, só para esclarecer mesmo o motivo. Uhum. O microfone, presidente. Obrigado. Uma vez que não tem mais discussão, vamos colocar em votação. Como vota a doutora Amara? Acompanha a diligência. Doutor Osvaldo? Acompanha a diligência. Doutor Lázaro?
Acompanha a relatora. Doutor Pantaroli. Com a relatora. Doutor João Paulo, como vota? Com a relatora. E o doutor Leonardo, como vota, doutor? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, então, vou proclamar aqui o voto. Acordo a tua unanimidade em converter... Resolvem, presidente. É Oi? resolução. Como isso vai ser uma resolução, resolve, né? Eu acordo a tua unanimidade em converter o presente processo em resolução para a diligência. É só questão de... das palavras, né? Resolução resolve... Concorda. Eu vou botar... Não, vou tirar a decisão, vou botar a resolução. Uhum. Ok. Então, por unidade, a turma resolve converter o presente julgado em resolução para realizar a diligência pela unidade de origem fiscalizadora. Próximo item é o 187, né, doutora? Não, na verdade, a gente vai para o 71. Ah, desculpa. A doutora pode dar início ao relatoria do processo. 71. Na verdade, o caso aqui, esses fatos aqui são exatamente iguais aos desse último que a gente acabou de julgar. Então, não teve homologação por existência de débito, e aí a recorrente alega que foi por uma questão de erro, que existiria um problema na soma do saldo do credor, o que seria, e que, se isso fosse resolvido, seria possível evidenciar a existência de crédito. Ocorre que aqui, a DECOMP se refere ao primeiro trimestre de 2008, né? Aqui é COFINS. O último que a gente julgou foi PIS, mas era do mesmo período, né? Primeiro semestre de 2008, trimestre de 2008, só que aqui o que ele tenta dizer é o seguinte: olha, se você vê os créditos que eu tenho do ano de 2007, que é o imediatamente anterior, mais os débitos que eu tenho relativo ao terceiro trimestre desse ano, você vai ver que eu tenho saldo credor para compensar todos esses débitos e ainda vai sobrar o que restituir. Então, na verdade, ele começa a discutir períodos anteriores e posteriores ao pedido para tentar conseguir somar e mostrar que ele tinha direito a crédito para quitar os débitos. Então, ficou um pouco mais confuso e ele começa a ir além, né, do processo. Então, esses são os fatos. Principalmente. Não, a senhora tem desculpa, perdão, achei que a senhora tinha terminado. Não, o relatório terminou, presidente. Então, a sustentação pode fazer o voto, por favor, doutor. Obrigada. Ele novamente começa com a questão da prescrição intercorrente, que novamente eu vou negar em função da súmula 11 do CARF. E na questão de mérito, tal qual destacado, o recurso versa sobre pedido de ressarcimento que não foi homologado pela fiscalização diante da ausência de saldo credor. A recorrente, por sua vez, defende ter ocorrido erro na fiscalização para analisar o crédito, visto que o cálculo apresentado junto ao despacho decisório diz todo o que foi declarado em DACOM. E aí, da mesma forma que a gente viu o último, ele coloca os dois aqui. Em sede do recurso voluntário, a recorrente ainda argumenta que o valor do crédito do terceiro trimestre de 2008, processo administrativo tal,
bem como os trimestres de 2007, resultam em saldo credor suficiente para quitar as dívidas. Com efeito, no resultado de análise do valor do direito disponível no site da Receita, percebe-se claramente teria ocorrido. E aqui, só que assim, aqui se nós formos olhar o que aconteceu, conforme a gente fez o primeiro voto que a gente deu provimento, aqui a planilha não diz a mesma coisa que dizia na primeira vez, onde ficava claro a existência desse direito e a inexistência de qualquer débito a ser compensado. Né? Então aqui já começa a ficar um pouco mais controversa a questão. Ora, ainda que meu entendimento seja no sentido oposto ao apresentado pela DRJ, no que tange a interpretação do artigo 107 da IN 1717 de 2007, já que essa turma e o próprio CARF entendem que é possível a retificação de erros de declaração no curso do processo diante da inexistência de justificativa para tanto, bem como por entender que a aplicação do 141 do CPC deve ser relativizada em nome do princípio da verdade material e do formalismo moderado, entendo que a argumentação da recorrente não merece prosperar. Isso porque isso se deve ao fato de que não existem documentos fiscais e contábeis nos autos que sustentem as alegações da recorrente, ao passo que toda sua defesa é pautada por créditos não comprovados de períodos diversos daquele hora discutidos. Diferente do caso anterior agora que a gente fez, porque a gente acabado de decidir que existia realmente crédito. Assim, para se verificar o alegado pela recorrente, seria necessário realizar a apuração de créditos referentes a todo o ano de 2007 e ao terceiro trimestre de 2008, o que implicaria investigação, invertendo as regras probatórias impostas aos casos de compensação e restituição de crédito. Diante do não reconhecimento do crédito pleiteado, resta prejudicada a análise sobre o pedido de correção monetária dos créditos pela Selic. Não obstante, deve-se ressaltar que, mesmo diante da homologação do crédito, em função de existir dispositivo legal específico que veda a pretensão. Diante disso, voto por conhecer o recurso contrário e, no mérito, negar-lhe provimento. Todos os recursos que a gente analisou dentro do repetitivo são de PIS. E aí a gente consegue ver que realmente os créditos foram apurados. Aqui ele está falando de COFINS, esse processo ele não foi julgado, o que ele traz de 2008 para frente, e aí não me parece que ele deva compensar um débito que ele tem daquele momento para trás com um crédito que ele quer ver de um período posterior, né? E ele não trouxe documentos que me permitam avaliar essa questão, então, portanto, a diligência ela só serviria para a produção de provas, o que não é o objetivo da diligência, principalmente quando a gente trata de crédito tributário. Encerrado? Então... O Carlos quer falar. A senhora fechou o seu... Perfeito. Então, doutor... Esse item que está em análise agora é o item 187 da pauta, não é? Não. É o item 31. 181? Não. 71. É que como ele é cofado, porque ele foi a outro lugar na pauta. Mas é da Madeiras ainda. 71. Ah, tá, ok. O 87 é sobre... Lembra aqueles três, Carlos, que eu enviei pelo grupo. Isso. Ele está na Eu pasta. ia perguntar justamente porque eu não encontrei o voto na pasta, mas eu estava achando 187. Não, é o 71. Ah, tá, ok. Alguma colocação a mais? Doutor Pantaroli, está seguro para votar? Acompanhou? Perfeito? Eu acompanhei pela exploração dela. Perfeito. Doutora Mara, alguma coisa a mais? Acompanha a relatora. Ok. Vamos então para a votação. O primeiro voto pela relatoria. Doutor Oswaldo, como vota? Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Doutor Lázaro, por favor. Acompanha a relatora. Doutor Pantaroli, como vota? Com a relatora. Doutor João Paulo, como vota? Com a relatora. Perfeito. Doutor Leonardo Branco, como vota? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Faltou o Lázaro, né? Falou. É que ele fala bem baixinho para eu querer acompanhar, para não estar gravado. Desculpa, quem é aqui a questão? Lázaro? Não entendi, senhor. Não entendi. Eu que não ouvi o Lázaro falar, mas
frente, desculpa. Não, ele acompanha o relator, está gravado aqui, nos anais desse trabalho. Sendo assim, então, o processo 71, então, foi negado o provimento. Por unidade de votos, não, aqui, vamos lá. Por decisão com a colegiado, unidade de votos, em dar provimento ao recurso, em não dar. Negar. Perdão, agora eu confundi. Em dar ou não? Não, negar. Negar, assim. É porque a mesma empresa ela recebeu todos os tipos. Negar, eu falei não dar. Não, é negar. Tá, perfeito. Passado isso, né, acabou os processos da empresa, né, doutora? Que tinha conexão. Tem mais algum, não? Não, os outros a gente pode julgar na ordem. Perfeito. Então, vamos retomar o processo que foi pautado hoje, antecipadamente. 202. Agora, processo 202, da pauta, 202, vamos lá. Calpar. Só um segundo para eu achar aqui. Calpar Comércio, doutor João Paulo, não é isso? É isso, doutor? Sou relator, né? Pela pauta. Perfeito. Esse processo número 12, 571, 72, 720.034, 2012, 71, paradigma aos processos 203 da pauta, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Doutor João Paulo já está aí preparado para fazer a sua relatoria? Então, por favor, sinta à vontade para iniciar. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Novamente, faço aqui a relatoria do processo. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de SPASEP, no valor de 16.514,72, apurado na modalidade não cumulativa decorrente de vendas no mercado interno, com alíquota zero referente ao terceiro trimestre de 2005. Tá? E a Delegacia da Receita, por meio de despacho decisório, reconheceu apenas em parte o direito creditório. Desses 16 mil, reconheceu 7.867,29, homologando as compensações efetuadas até esse limite. Se o presidente me permite, eu fazer aqui um resumo do relatório, presidente, pode ser? Pode ser, sim, por favor. Os demais valores que não foram efetivamente creditados foram por conta de glosas relativos às aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões e pás, carregadeiras, que efetuam transporte interno de materiais que consiste na carga de transporte e descarga das pedras. A gente está falando aqui de uma empresa de calcário, tá? Agrícola. Descarga das pedras até o setor de britagem. Os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que efetuam transporte interno dos produtos que fazem parte da produção, que geram direito de crédito. Né? Aquisições de serviços para manutenção de máquinas, equipamentos também. E ainda aqueles produtos ligados a EPIs, ligados a uniforme, material de consumo, de maneira geral. Em síntese, foi isso. Mas eu preciso destacar que, ao longo do processo como um todo, meus caros conselheiros, não houve, por parte do contribuinte, um demonstrativo satisfatório o porquê ele faria jus aos créditos que foram gozados. Cito apenas como exemplo
quando se fala em combustível e lubrificante, só se cita, tem várias planilhas, tem várias demonstrativos, tem até notas, mas não se diz com o que se está utilizando. Eu não tenho certeza se, por exemplo, o pneu que está lá como um dos elementos, raio 22, se isso é uma caminhonete de diretor de empresa, ou se isso está efetivamente ligado ao processo de produção, já para aplicar o repetitivo que nós já conhecemos do STJ. Então, em linhas gerais, é o que trata o referido processo, é o relatório. Confirmando aqui, só ver se tem sustentação oral, acredito que não, só para confirmar. Não tem sustentação oral. Eu passo o seu voto, por favor. Só um segundo. Bom, também, presidente, aqui eu vou fazer a leitura do voto, mas adianto que para alguns desses itens, e aí me diga como prefere que a gente possa fazer a discussão, que algum desses itens a gente baixe em diligência. Como tem a baixa em diligência para alguns dos itens, eu pergunto se eu farei de maneira geral a leitura. Veja bem, eu não posso me direcionar ao seu voto, né, mas se eu estou entendendo a sua pergunta, seria, em primeiro lugar, seria colocado em votação item a item, ou, além disso, também quer saber se haveria um único destino do processo, ou já fazia realmente, é isso que eu não entendi. Qual é a sua dúvida aí? É sobre a diligência inicial, para depois esgotar no retorno tudo, ou já esgotar parte dos itens e uma diligência para alguns? É isso que eu não entendi. O que o doutor quer colocar? Fica à vontade, a escolha é do senhor. Tanto faz. Se o senhor quiser voltar para item a item, eu dou a palavra já. Apenas o Leonardo que quer complementar. O meu vice-presidente, só um minuto, só para mim, para ter essa experiência. A sua pergunta eu entendi dois sentidos. Uma, a questão da organização do voto. E aí eu acredito que seja mais controlado e mais claras as discussões aos itens. E em relação ao rito, eu deixo a sua vontade. Se quiser votar todos hoje, quer baixar a diligência, aí é uma decisão do conselheiro. Agora eu passo a palavra para o meu colega, doutor Leonardo Branco. Por favor. Obrigado, presidente. Uma colocação para me posicionar. Só uma observação pontual, já li mais ou menos verticalmente aqui o voto, está muito bem feito. A gente não tem como baixar uma parte em diligência e votar outra parte. A resolução não tem conteúdo decisório. Pelo que eu vi aqui, olhando rapidamente... Bota aqui que eu estou com a dificuldade da diligência. Agradeço. É um típico caso de diligência, pelo que parece, então... se for para baixar, que baixe, depois a gente, né? Na verdade, existe um tangenciamento entre a convicção do conselheiro, até porque a turma, veja bem, a turma atua, nesses casos, votando item a item, gasto a gasto. Então, se tivesse maduro para os itens A, B, C ou D, é uma situação. Agora, se acha... eu também sou a favor, pessoalmente, eu sou a favor de votar tudo no mesmo dia, e questão de razoabilidade, celeridade, até porque nós temos uma pauta muito pesada em função da pandemia, então eu até também sigo essa... Mas eu não queria convencer o conselheiro, ele teria que tomar a decisão. Questão de... Então, o que o conselheiro Leonardo... Pronto, o que o conselheiro Leonardo está aqui dizendo é exatamente essa minha preocupação. Veja. É uma questão de ordem aqui, presidente. Não existe voto parcial, tá? Isso que o Leonardo está falando. Não existe voto parcial. A gente tem que fazer o seguinte, a diligência seria uma questão preliminar. Você
coloca diligência. Se você for vencido na diligência, a gente passa para votação, entendeu? Então, você primeiro começa na diligência. A gente não pode votar nenhum insumo. Porque quando voltar a diligência, vai ter que voltar tudo de novo, tá? É que teve um processo anterior da Fernanda, aonde houve uma diligência, mas não teve parcialidade, não. Foi todo. Não existe. Não existe voto parcial. No máximo, a gente supera uma questão preliminar, e aí, quando conhece o mérito, não tem jeito, mas é muito caso que a gente tem que tomar uma decisão. Pronto. Era nesse sentido, doutor, presidente. Por favor, pode se manifestar no seu voto. Então pronto. Conforme o conselheiro Leonardo e Mara já destacaram, é por uma questão mesmo de ordem e até de celeridade, tendo em vista, né, a extensão da pauta. Veja, nós estamos aqui nesse processo, conforme eu relatei, falando de itens a serem analisados, né, relacionados a PIS, COFINS, mas também nós estamos falando de elementos probatórios. O contribuinte, no seu recurso voluntário, ele divide, e assim eu faço essa divisão, em manutenção de veículos, e aí entra baterias, mão de obra de veículos, câmara de ar, cruzetas, filtro de combustível, bombinas, etc. Combustíveis e lubrificantes, que seria o item, a linha B, gasolina, óleo diesel, óleo de freio, óleos lubrificantes, gás GLP, graxa, entre outros. Material de construção, né? Cimento, ferro, materiais de pintura, arame, liso, pedra britada, etc. Peças, equipamentos e materiais para manutenção, ampliação de instalações, abraçadeiras, anéis, etc. Aquisições com alíquota zero. E outros, que aqui entra alimentação de funcionários, colas. O que eu estou é que esses itens, conforme está destacado aqui na página 12 do voto, eu entendo que o contribuinte trouxe à tona livros, trouxe à tona notas, trouxe à tona as informações em planilhas de todos esses itens que ele está buscando que haja o creditamento. Contudo, para minha análise, não ficou devidamente claro se todos esses itens estão dentro, né, desse processo produtivo, quer direto ou indiretamente, de forma essencial ou relevante ao processo produtivo. Então, esses itens que eu acabo de mencionar, o A, B, C e D, eu gostaria de ter maiores informações. Então, de antemão, por uma questão para não adentrar em todos e evidentemente, não fazer um voto que nem se poderia fazer fracionado de itens, né? E aí você já tem acessos aos votos. Eu gostaria com taxa de diligência, que sim, a questão assim, convergência, e aí eu vou dizer a todos o que eu gostaria que fosse explanado pela unidade preparadora. É apenas isso. Se nós conseguirmos adentrar nisso, né, ou então, conforme vocês já podem verificar, a gente supera e eu passo itens no meu essa menina para acelerar. Me fiz entender. Eu assim, eu compreendi. A convicção do voto é seu, a sua. Eu vou deixar o doutor Lázaro complementar. Perdão, complementar, mas entendo que a convicção do jogador, né? Se ele não está com a convicção dele formada, como é que ele vai assentar? Vai ficar. Isso vai contra o PAF, na verdade. Só duas coisas. Uma primeira. Segundo, João, o que você está me dizendo é. João, eu não lhe ouvi.
alto. Tá me ouvindo? Legal. João, o que você está me dizendo é que o contribuinte trouxe tudo na manifestação de conformidade, salvo como ele usa esses itens no processo produtivo dele. Para mim, é caso de suicídio de provimento, não de diligência. Ele tem que provar. E até eu li o seu voto, você coloca muito bem. Como é que eu vou saber se essa gasolina, se esse farol, se esse... qualquer coisa que você colocou ali, se isso é utilizado no veículo de passeio do proprietário da empresa, sei lá, ou se isso é utilizado no caminhão que transporta insumo. E o contribuinte vem defendendo desde o começo o conceito de insumo que nós aqui estamos cansados de defender. Essencial, relevante ao processo produtivo. Então, aí vale para tudo, cara. Acho que é a regra de ouro daqui, pelo menos, minha regra de ouro aqui, enquanto eu estou jogando o processo. Alegou, tem que provar. E pedido de crédito, alegou, tem que provar o fato constitutivo do direito dele. Qual é o fato constitutivo do direito dele? Tive essa despesa, está aqui a prova, e essa despesa é essencial, relevante ao processo produtivo. Parece que é um caso de negativo de provimento para mim. Ok, então... Eu vou dar a palavra à doutora Renata. Fernanda, por favor, desculpa. Não, é só para complementar. Ontem a gente julgou, no meu caso, aquela questão dos grampos das caixas. Exatamente lá a gente negou o provimento, só para a gente lembrar de como a gente estava votando aqui. É uma questão de coerência, né? Então, presidente, eu posso passar a leitura do voto. Perfeito. Pode. Você já a Mara está tentando falar. Presidente? Oi. Só para esclarecer, então a gente está... O relator, ele abandona Inclusive, eu achei que já tinha dado o voto dele. Mas eu não entendi. Está abandonando a proposta de diligência? Eu acho que não deve abandonar a proposta de diligência. Não, era isso que eu ia colocar. Conselheiro? Não, eu ia... Eu entendo até a colocação da doutora Fernanda, mas a questão, eu pessoal, defendo que o julgador ele tenha uma segurança, porque ele leu o processo. Cada processo é um processo. Eu não discordo do doutor Oswaldo, mas eu não tenho... O doutor Oswaldo tem uma convicção, eu concordo, mas não nesse caso, porque a convicção tem que ser do julgador. Eu entendo que o colega está em dúvida, porque em relação aos itens, seriam apropriados às atividades dele. Então, esses gastos gerariam os créditos. O que eu acredito, pelo que o colega colocou, a planilha, ele não trouxe nota fiscal, eu não entendi isso. Não, presidente, só que você não tem a certeza se essas informações estão contabilizadas corretamente ali, é isso? Não, presidente. Ele apropriou de fato. Porque, olha só, é uma questão um pouco complicada. Como é que você vai saber se ele gastou... só um minutinho, doutor. Eu vou dar a palavra ao senhor. Ok? Uma questão de ordem. Veja bem, eu não estou seguro para votar. Por quê? Agora, mais ainda que o doutor João falou, porque existiu uma dúvida, eu vejo isso como contador agora, como auditor, como contador. Para ter o gasto, a despesa, o custo, ele tem que comprovar a real informação contábil, ele tem que provar a vinculação ao fato econômico. Existe uma história, existe um fato. A questão é que o conselheiro, pelo menos que eu entendi, não está convicto se esses fatos ocorreram. Existem notas fiscais. Você falou, eu não sei se o combustível foi com caminhão ou com outro tipo de transporte, com o carro do diretor da empresa. É isso que eu entendi. Não havia uma vinculação dos gastos reais com as notas fiscais. Veja bem, isso é de cada um. Eu já vi casos que na área aduaneira é muito comum, os aduaneiros autuam, a torta é a direita, ou defendem
com documentação sem atestar contabilidade. Eu, como contador, para mim é válido se tiver registrado na contabilidade, no grupo de despesa relacionada à atividade operacional, ou custo, na verdade não é despesa, é custo, é verdade, porque a contabilidade faz prova a favor da empresa. Então, essa é uma questão que tem que ser colocada. As suas dúvidas são as minhas dúvidas agora. E eu, se me permite, eu defendo pela diligência, porque eu não vou conseguir agora nem votar, eu realmente não tenho mais como votar. Eu pedi até como conselheiro, eu não tenho como acompanhar uma decisão convicta. Eu não estou convicto, porque a sua insegurança no relato, uma insegurança factível, verdadeira, eu acho que ela está correta e tem que ser transparente. E eu não consigo, esse é o melhor caminho. Para mim, eu estou seguro. Por quê? Eu tenho certeza que essas informações dentro do processo estão vinculadas, estão registradas, são válidas. Aí é um critério, pode ou não pode, deve ou não deve. Agora, se está perdida a despesa, não se sabe a custo da despesa, alguém tem que provar isso. E isso é a unidade fiscalizadora. É o papel que tem a diligência, na minha opinião. Agora, por favor, doutor Oswaldo, eu respeito a sua, só esclareci por que eu fiquei na dúvida. Presidente, em questão de materialidade. Eu queria só complementar a sua fala como relator aqui, para o doutor Oswaldo falar. Veja, o contribuinte, ele não simplesmente alega um crédito de forma, digamos assim, criativa ou de forma aleatória. Ele alega os créditos, traz à tona livros, traz à tona planilha interna, traz à tona notas fiscais. Então. E não há, na minha verificação, e veja, são vários itens. Eu estou aqui falando apenas de alguns deles. Os outros eu consigo ter convicção, tá? Eu consigo ter convicção. Mas em relação a alguns deles, e como a gente não pode fracionar o voto, eu não consigo verificar, seria um pouco a mais. Olha, demonstre que essa gasolina, né, que você está aqui com a nota fiscal tal, foi utilizada de fato, né, pela britadeira, pela escavadeira, melhor dizendo, enfim. Então, é nesse sentido apenas que eu não consigo. Então, assim, não é que o contribuinte não trouxe nada. Ele trouxe uma série de documentos. O processo tem 1000 páginas com isso. É só uma questão apenas de organizar. Então, só para complementar, tá, presidente? Não é que ele não trouxe, eu só não consigo enxergar para algum dos itens. Razão pela qual, vocês já estão vendo aí no voto, eu estou propondo para estes especificamente a diligência. Presidente, só para manter a ordem, acho que a primeira é a Mara, depois a Fernanda, depois o Leonardo, depois sou eu. Não, na verdade, era só para dizer que eu não eu sempre estou a favor de diligência, existindo dúvida que não, de forma nenhuma vou negar a diligência, e que o que eu estava me referindo era a alguns itens específicos que a gente estava discutindo, mas, de fato, esse é um processo bem mais amplo, então não adianta a gente ter convicção sobre um item, e aí, para negar, existem outros que existam uma certa carga probatória e a ser analisada. Então, eu realmente acho que diligência é o caminho mais prudente mesmo. Próximo com a palavra é doutor Leonardo. Mara, depois o Leonardo. Mara, doutor Mara, por favor. Som. Doutora Mara? Está sem som. Vou chutar a doutora Mara aqui, só para ela... Está me ouvindo, doutora Mara? Não está ouvindo, nós não estamos escutando. Ela está no microfone antes, e ela está ouvindo, mas ela não consegue falar. Eu vou sair. Pode ser? Já expulsou ela? Já tirou ela? Ela saiu. Ah, foi, tá bom. Aí eu provei, bom, era bom ela escutar para a gente... alguém queria já adiantar? Só para aproveitar, então, já que eu já é minha vez dela, João, se puder, então, talvez para facilitar a ordem, né, dos trabalhos, especificar qual seria a proposta de diligência, sobre que itens e o que você gostaria de esclarecer, eu acho que talvez ver se converte ou não, e aí, eventualmente, analisa o mérito. Voltei. Bem-vinda novamente.
Sua palavra, doutora, por favor, estamos aguardando ansiosamente. Eu só fico preocupado com o seguinte, a gente está diante de um processo de ressarcimento, né? E ele teria que provar, o que o Oswaldo falou. A gente não baixa em diligência para trazer prova para o processo e o processo de ressarcimento. A gente já negou vários pedidos aqui no CARF, vários aqui nessa turma, e a Fernanda citou, inclusive o dela, que a gente votou agora, porque não tinha prova no processo. A gente vota com o que tem no processo. Então, é o seguinte, ele apresentou as notas fiscais, ele apresentou a contabilidade, a gente vota com o que tem, tá? Então, o que tem, a gente concede, que ele conseguiu provar. O que ele não conseguiu provar, nega. Essa é o que a gente tem feito aí sempre. Então, se a gente estiver adotando uma postura diferente, a gente está abrindo margem até para um questionamento aí, tá? Então, vamos ser coerentes com as nossas decisões anteriores, ou então vamos justificar por que a gente está mudando posicionamento. E complementando, a Mara tocou no ponto nevrálgico, gente. Distribuição de ônus probatório como regra de julgamento. Enquanto regra de julgamento, a distribuição de ônus probatório é muito clara. Ao requerente cabe a prova do fato constitutivo do direito dele, ao requerido cabe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. E em caso de dúvida entre uma prova e outra prova, aí sim a gente baixa em diligência. Agora, dizer, ele não trouxe a prova, sei lá, tem uma regra de julgamento clara que diz, não trouxe a prova, bailou, ônus probatório, Código de Processo Civil básico raso. E pelo que eu estou entendendo do voto do João, o que ele não trouxe é o mais importante. Legal, tem nota fiscal, legal, tem contabilidade, legal. Beleza, ele tinha que provar como as despesas são vinculadas ao processo produtivo dele, porque tal e qual item é vinculado. Isso a gente tem, não só esse precedente da Fernanda, como todos os outros precedentes da turma, como todos os outros e todos os outros processos. Eu tenho, inclusive, uma ementa que diz: diligência não se presta à produção de prova. E é o que a gente vai fazer, a diligência à produção de prova. E só para complementar aqui o que eu tinha falado... Doutora Amara, e depois eu dou a palavra ao doutor Pantaroli, não é isso? E depois a doutora Fernanda, e eu vou falar por último. Por é só complementar aqui... A gente está ratificando o que o Oswaldo disse. A gente está com um processo, um perder-conta de 2006. Então, ele teve 12 anos para juntar esse documento no processo. A dúvida que eu estou... Veja bem, doutora. Fernanda, eu prefiro que a Fernanda fale, depois eu falo. Não, na verdade, eu concordo com tudo que o Oswaldo falou. Esse é o meu posicionamento. Inclusive, a gente pegou 2 casos meus agora, em que um eu baixei em diligência e o outro eu neguei provimento da mesma empresa, na mesma situação, justamente por isso, porque não era para produzir, o que tinha podia ser analisado, o que não tinha perdeu a chance. Então, assim, na verdade, eu só queria uma confirmação do João de se o intuito de baixar a diligência para analisar o que está nos autos seria suficiente. Eu até estou pegando o processo aqui, mas como eu sei que tem bastante coisa, se o João, que já analisou o processo com mais profundidade, pudesse só esclarecer essa questão, para mim já é suficiente. Obrigada. Doutor João, só para complementar, para fazer aí, o senhor responde a todos, que eu estou entendendo, veja bem, eu vou ratificar a minha interpretação dos fatos desse processo, que nós estamos falando de matéria probante. Eu não estou divergindo nem da doutora Oswaldo, doutora Amara e doutor Pantaroli. O que eu estou dizendo é outra coisa. E pelo que o senhor me disse, existe materialidade nesse processo, existe informação contábil e fiscal. O que eu entendo que o colega não tem obrigação, e aí eu sou a favor da diligência, é no sentido técnico de uma auditoria para confrontar contabilmente e lhe trazer a informação. O senhor não está convicto. O senhor tem, pelo artigo 26, pelo PAF, todo o direito de externar a sua insegurança. Aqui nenhum de nós é capaz
durante um processo, pelo menos eu me desculpe que eu vou falar, porque eu já fiz faculdade de contabilidade, faculdade de direito, mestrado em administração e mestrado em economia. E eu até hoje tenho minha insegurança em todas essas matérias. E eu não sou dono da verdade. Eu entendo que, nesse caso, existe uma auditoria. O artigo 18 do PARF prevê para a primeira instância, e aí eu posso colocar os colegas, porque eu estou aqui para lhe ser solidário na sua convicção. Isso é do julgador. O julgador que não tem convicção para o voto, ele tem essa autonomia, porque os demais julgadores podem entender o contrário. Mas o que está acontecendo? É que, no mérito, o senhor não está convicto, seguro, para dar ou não dar. O título não há dúvida. Existe documento fiscal, existe contabilidade e existe um conceito. O senhor sabe fazer a soma das três coisas. O que está acontecendo é que, na minha opinião, eu estou defendendo com certo ardor, aqui me perdoe até o tom de voz, é que eu estou entendendo do colega que há um problema técnico-contábil. Desculpa eu colocar assim, porque eu estou usando uma visão agora de contador, de auditoria, porque eu já fiz muitas. E fiscalizei também pela Receita. O que está acontecendo é encaixar o pino. Existe um macho e uma fêmea. Eu preciso encaixar. Eu só tenho o macho e a fêmea. O problema é saber se a introdução não vai magoar a chegada desse pino. E aí precisa de uma pessoa que diga, não, o diâmetro é perfeito, pode passar ou não. Essa é a questão. Essa é a questão que eu estou colocando aqui. Desculpa fazer a explicação tanto quanto mais menos técnica, mas é a minha visão. Eu não estou confortável que um colega não tenha essa certeza. E o regimento, apesar de ser 12 anos, 8 anos, a sua dúvida é agora. Ela surgiu há 10 anos, surgiu agora. Surgiu com um conselheiro que não está convicto. E eu acho que esse conselheiro ele tem o direito de ter a dúvida. E ele tem direito de sanear a dúvida. O artigo 26 fala isso, e o artigo 18 também permite uma perícia. Se for essa, é aí que eu coloco. Eu concordo com os colegas se o senhor estiver convicto. Se o senhor não está convicto e precisa, eu sou a favor da diligência. Eu não vou mais me manifestar. Obrigado. O senhor pode falar, por favor. Na verdade, eu não, para deixar claro, eu não gostaria que a baixa da diligência fosse para o contribuinte juntar mais provas. Não é isso. Mas é para esclarecer o que nós temos já acarreado. Não acredito, Oswaldo, concordo, Carlos, Mara, que a gente possa baixar para permitir juntar, olha, faltou juntar aquela nota. Não é isso. Não é isso que estamos aqui dizendo. Mas é de adequar que tudo isso que ele está dizendo, porque ele simplesmente está dizendo, olha, no meu processo produtivo eu tenho X notas de gás lubrificante, ou de lubrificante, de gás de LP, etc. E está tudo lá discriminado. Né? A minha única dificuldade é de entender que tem certas coisas que vocês podem ver do voto, é óbvio que você não vai usar em outra coisa, mas tem lá cimento. Eu não gostaria, volto a dizer, a fumaça do bom direito, para usar a expressão que a Mara usou mais cedo hoje, para mim ela existe. O que não existe é essa conexão entre o que ele está alegando e se isso está no processo produtivo. Então, a baixa da diligência seria por uma explicação nesse aspecto. Né? Então, é nesse sentido, não permitindo, e eu não tenho problema nenhum, acho, inclusive, para destacar na diligência, que não é para uma juntada de nova, esqueci a nota tal, que a qual me... Não é isso. Né? Porque, de fato, 12 anos, Mara, você tem toda a razão. Mas a questão é de esclarecimento em relação ao que foi juntado. E isso nós temos precedente aqui de inúmeras vezes de ter se baixado em diligência para esclarecer questões fáticas. Né? E é nesse sentido que eu estou buscando aqui. Carlos, Lázaro, Fernanda, Carlos, Lázaro, Fernanda e Mata. Eu vou fazer uma questão de ordem aqui, porque só uma questão de ordem. Para organizar o julgamento, que está se perdendo um pouco, é um assunto apaixonante, porque tem a ver com o direito do conselheiro, tem a ver com questão de prova do processo,
e nós estamos discutindo uma questão interlocutória do processo. Nós estamos nem discutindo a questão da natureza do direito do processo, que é objeto daqui, porque isso todos nós já sabemos, e todos são doutores na matéria. A questão toda aqui, eu só queria pontuar, e eu vou voltar, porque eu preciso botar isso e deixo a palavra de vocês logo em seguida. Eu só esclareço. A diligência solicitada pelo conselheiro doutor João Paulo é no sentido de há uma manifestação da autoridade fiscalizadora que tem conhecimento técnico para comprovar a vinculação da natureza da despesa ou do gasto com a documentação. É uma questão contábil, é para isso que eu estou entendendo aqui, meramente contábil. Débito que cresce e bate aquilo ali, pelo menos eu estou entendendo dele. Essa informação, só um minutinho, já vou deixar falar. Ele está querendo baixar o processo de diligência porque tem um grande rol de documentos que ele não consegue enxergar, não consegue interpretar, e precisa dessa opinião de como fosse uma perícia no processo. É nesse sentido que ele pediu. Eu estou entendendo isso. É nisso que eu estou socorrendo e defendendo a diligência. Não no sentido probatório de criar documentos. Não é isso. É uma informação técnica, é um cruzamento técnico. Ele não tem acesso à SPED contábil, ele não tem acesso ali e precisa dessa informação. Foi nesse sentido que eu estou encaminhando, né? Essa é a minha colocação. E a outra seria, pelo que eu estou entendendo dos colegas, os colegas querem não prover da diligência e ir por mérito para o julgamento. E aí eu pergunto, se ele não está convicto dos 3 itens, como é que ele vai votar? Carência. Vamos entrar numa situação... Só um minutinho, por favor. Vamos lá, que botamos em votação, não estamos votando, só estou conjecturando. Se nós colocamos esse processo e nós dizemos, não, doutor, nós negamos a diligência, ele vai ter que decidir. E já externou que não tem decisão. O processo Presidente. Eu acho que é isso. Não sei se eu estou enganado, me perdoe. Eu não estou contra, eu confio no doutor Lázaro, doutor Amaro, doutor Pantaroli e doutora Fernanda. Eu sou contra uma diligência de instrução processual, mera instrução processual. Aqui é uma dúvida técnica, foi pelo menos que eu depreendi. E aí eu estou fazendo, se for, eu faço cor a ele nesse sentido. Presidente, então não seria melhor ouvir o conselheiro João Paulo para que ele diga, sem agora a intervenção de nenhum dos nossos, todos os colegas, para que ele diga especificamente... Para que ele diga especificamente para que ele quer a diligência, se ele disser especificamente para que quer a diligência, aí fica mais fácil a gente votar. Porque a dúvida é a mesma, a dúvida que eu tenho. Se há uma confusão do que de contábil, isso é uma coisa, eu concordo contigo. Se é para produção de prova, isso é outra coisa e aí eu discordo. Então vamos ouvir o que o João quer dizer. Entender o que ele quer. E o doutor Lázaro quer falar, por favor. Estou com o senhor, doutor. É porque, como vamos perguntar aí ao João, né, vamos passar a palavra, como o Oswaldo falou, o que é que ele precisa, né, eu queria aproveitar e perguntar ao João também, no caso da gente negar a diligência, entender que seria instrução probatória, que não seria permitido pedir esclarecimentos sobre onde ele utiliza isso, eu queria lembrar o seguinte, pelo que eu vi aqui, são diversos itens mais variados. Nenhuma descrição de processo produtivo vai dizer tudo isso aí, onde é que eu uso uma parafuso, onde é que... Então, assim, tem coisas que a gente, de repente, se o conselheiro João sabe, poderia dizer qual a atividade, o que é que faz, até pelas notas de venda do contribuinte, pelo objeto social dele, tem coisas que a gente, de repente, caso seja negado, a gente poderia partir com a votação de alguns itens que, pela lógica, não precisaria de um processo produtivo para a gente saber que se enquadram como insumo. Era essa a minha esclarecimento. Doutora Fernanda quer falar, doutora Amara? Não, eu só queria dizer que depois desse esclarecimento eu sugeri votação, porque na verdade a gente já está discutindo opinião e não mais questão de... Não, mas eu concordo com a senhora, plenamente, só que ele precisa externar claramente, e eu acho que ele externou há alguns minutos atrás, que ele falou, eu não estou à busca de prova, estou à busca da minha convicção. É nesse sentido que eu estou me insurgindo contra os colegas respeitosos à minha máxima venha,
porque o julgador precisa de liberdade para julgar. Eu não vou impor a ele o meu entendimento. E nem vou inclusive, a convicção é íntima. Eu não vou fazer. Claro, presidente. Então, respeita, como amanhã pode acontecer isso comigo, eu já estou me defendendo das minhas ignorâncias futuras. Não, presidente, era só isso. Aí a gente julga a diligência, se a diligência não passar, aí a gente vai para a parte de mérito aí como... Isso, aí outro tema, correto. A gente também tem que escolher, ou diligência ou mérito. Claro que cada um de nós tem, eu só estou defendendo a convicção, não o tema. Doutor, perdão, antes de colocar qualquer coisa em votação, peço que o doutor João Paulo, de forma cristalina e convicta, mais uma vez, ratifique o seu interesse, o objeto da inteligência, da sua diligência. Por favor. Eu gostaria de falar antes. Não, doutora, por favor, desculpe. Eu acho que o presidente está interpretando a gente de uma maneira equivocada. Tá? A gente não está tolhendo o direito de ninguém fazer diligência aqui. O que a gente está querendo deixar claro aqui é que se o senhor leu o acórdão e leu o processo, igual nós todos aqui tivemos a oportunidade de ler, eu estou com problema do sistema, lembra? Eu não recebi. Você devia ter recebido, porque se a pessoa está na presidência, ela tem que estar acompanhando o voto, né? Eu estou escutando o voto dele. O que a gente está discutindo aqui, antes do senhor vir com uma posição dessa, eu até peço para a Tainá parar de gravar. Tainá, você poderia parar de gravar?